Precisa ter cozinha separada para fazer coisas sem glúten? Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa é a segunda aula de esquenta das aulas que antecedem a Semana da Confeitaria Inclusiva. E o tema da nossa aula hoje é: precisa ter cozinha separada para fazer coisas sem glúten? Precisa ter cozinha separada, vou escrever aqui. Precisa ter cozinha separada para fazer doce sem glúten? Para fazer doce sem glúten? Essa é a segunda aula de uma série de aulas, né, ao vivo que eu tô fazendo aqui com vocês, gratuitas, que antecedem a Semana da Confeitaria Inclusiva. Eu já vou começar logo deixando esse convite, enquanto o pessoal entra aí. A Semana da Confeitaria Inclusiva vai acontecer na semana de 24 de março. E durante essa semana eu vou te mostrar o caminho para você faturar mais de R$5.000 por mês trabalhando com a confeitaria sem glúten, sem leite, sem ovo, sem açúcar, trabalhando da cozinha da sua casa, mesmo que você não saiba nada de cozinha e mesmo que você não tenha uma cozinha separada para fazer esses doces. A gente vai falar disso hoje, tá? A gente vai responder hoje algumas perguntas como: posso ou não posso atender alérgico? Posso ou não posso fazer com e sem glúten, né, em dias alternados? Posso fazer com e sem leite? Posso ou não posso comprar granel em loja de produto natural? Como eu posso divulgar os meus produtos se eu trabalho numa cozinha compartilhada? Né? Vou ter cliente? Vale a pena? Então hoje a gente vai falar de tudo isso, tá bom? Se você ainda não se inscreveu na Semana da Confeitaria Inclusiva, é só digitar aqui a palavra semana. E aí você vai receber no seu direct as instruções para você participar das aulas da Semana da Confeitaria Inclusiva. A gente começou a nossa sequência de lives ontem e a gente vai, numa sequência, são 10 aulas no total, até chegar na Semana da Confeitaria Inclusiva, tá? Então vamos lá, vamos começar a responder essas perguntas. Quem aí já trabalha com confeitaria tradicional, com confeitaria especial? Escreve aí pra mim. Eu tenho muitas seguidoras, tenho muitas alunas também que são confeiteiras tradicionais, né? E estão aprendendo, né? Ou começaram a se especializar nesse mercado da confeitaria especial para ter um produto a mais para o cliente. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem pessoas que não podem comer açúcar, que não podem comer lactose, que não podem comer farinha de trigo, né? Buscando esse tipo de produto. Então, a gente tem muitas confeiteiras tradicionais que se especializam também nessa área para oferecer um produto a mais para o cliente. Só que essas dúvidas que a gente vai tirar aqui hoje, precisa ou não precisa ter uma cozinha separada, né? São dúvidas muito comuns. Até quem já está no mercado, às vezes fica na dúvida: mas eu posso atender um público alérgico, né? Mas eu posso atender? Então a gente vai falar de tudo isso hoje e fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então é o seguinte, como eu falei aqui, né, essas maiores dúvidas de vocês, quando vocês pensam em iniciar na confeitaria especial. E Fabi, estou participando da ACI. Cada dia um aprendizado maravilhoso, com a melhor chefe em confeitaria. Ai, Fabi, obrigada. Vocês são demais. Muito bom, Fabi. Então, você pode e deve, né, trabalhar com a confeitaria tradicional e a inclusiva, se for o caso, né, especial, se for o caso. Você não precisa deixar de fazer uma coisa para fazer outra, né? Você pode agregar. Eu acho que você pode começar, né, se você já trabalha com a confeitaria tradicional, e você começar a produzir os doces especiais, né, para aumentar uma cartela de cliente, para aumentar o seu faturamento, né, você tem uma possibilidade aí de depois acabar trabalhando só com o especial, porque a margem de lucro realmente é muito mais alta. A gente trabalha com um produto muito exclusivo, então as pessoas buscam cada vez mais esse tipo de produto e elas não encontram com facilidade. Então é um produto super exclusivo, então tudo que é exclusivo, né, você pode cobrar mais por isso. Eu vi hoje, apareceu pra mim aqui, um Reels de uma academia que,
você visse, Lucas, diga bom dia. Bom dia, Lucas está aqui. Se você visse assim, as coisas que tem nessa academia, eles limitaram, por exemplo, não sei se vocês viram esse vídeo também, limitaram para 600 inscritos nessa academia, né? Então, por quê? Porque é exclusivo, né? Então, é uma coisa exclusiva. Tem uma bola lá da Gucci no meio da academia, sabe? Então, assim, tudo que é exclusivo, ele tem um valor percebido muito maior, né? E a gente trabalha com um produto exclusivo. E como eu falei, acho que a maior questão aí do negócio em si é você não ter concorrente. Você ter um público enorme buscando um tipo de produto, esse produto não está disponível, então você não tem concorrente, né? E quando você oferece para o seu cliente um produto que vai trazer para ele memória afetiva e tudo mais, você fideliza esse cliente. Então eu tenho clientes fixas aqui no ateliê que eu não preciso nem ficar esquentando muito a minha cabeça com divulgar. Inclusive, se eu começar a divulgar muito o meu ateliê aqui, eu não dou conta de atender os pedidos. A gente recebeu um pedido corporativo aqui que realmente, assim, eu não sei como é que vai ficar a nossa produção de Páscoa, para vocês terem uma noção. Né, Lucas? Entendeu? Por quê? Porque eu já tenho esses clientes fixos, né? Então, para eu divulgar mais, ter mais clientes, eu teria que mexer na minha estrutura, né? Então, isso também vai acontecer com vocês, é óbvio, né? Agora, a dúvida que surge é: pode ou não pode trabalhar com uma cozinha compartilhada? Então, se você é confeiteira tradicional, que nem teve uma colega aqui que escreveu aqui, cadê ela? Aqui é a Universo dos Pudins. Estou com a tradicional e a saudável. A Kelly também colocou aqui, ó. Sou confeiteira há 20 anos e me formei em nutrição. Agora estou fazendo saudável também. Aí surgem essas dúvidas. Eu posso ou não posso? Né? Eu posso ou não posso dizer que meu produto é sem glúten? Eu posso ou não posso atender um alérgico? Então a gente vai falar disso hoje. Fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês, como eu já disse, tá bom? Outra dúvida. Mas eu trabalho em casa. Mas eu não tenho um ateliê, né? Então, ó, as perguntas básicas. Vou ter cliente? Se eu trabalhar com uma cozinha mista, né? Então, ter a tradicional e ter a especial, eu vou ter cliente, mesmo trabalhando da cozinha da minha casa? E aí a resposta é: cada vez mais a gente tem um público que não consome açúcar, que não consome lactose, por intolerância à lactose. A gente tem um público muito grande que não consome por opção, que para de consumir certos alimentos por opção, ou porque tem uma doença autoimune e acaba não consumindo esses alimentos, né? Porque o médico indicou, enfim. Então a gente tem um público muito grande dentro da confeitaria especial que não é o público de alérgico. O público de alérgico não são todos também, tá? Mas as pessoas que têm alergia, normalmente, elas não vão conseguir consumir, elas não vão poder consumir de uma pessoa que faz com e sem, né? Uma cozinha mista. Então, uma confeiteira tradicional, que tem opções sem leite, opções sem farinha de trigo, ela não vai conseguir atender a maioria dos alérgicos. Mas tem uma parte dos alérgicos que pode. O meu filho, por exemplo, ele é alérgico ainda, mas ele não tem problema com contaminação cruzada, né? Que é essa questão de ter a cozinha mista, né? Então, você ainda atende ainda uma parcela dos alérgicos. Então, você vai ter clientes, sim, porque o público, até o público chamado flexitariano, é muito maior do que um público alérgico, por exemplo, né? Você não vai poder atender celíacos. A gente vai falar disso, tá? Então, a segunda pergunta é: posso ou não posso atender alérgicos? Você vai sempre colocar um alerta em todos os seus produtos, em toda a sua comunicação. Pri, como é que eu vou fazer isso? Você vai deixar um texto no seu WhatsApp, você vai mandar para o seu cliente. Como é o seu cardápio? É um cardápio digital? Você vai ter lá a informação no seu cardápio digital sobre alergênicos, né? Alérgicos, atenção! Aqui na cozinha a gente trabalha com itens que contêm leite, que contêm ovos, que contêm farinha de trigo, né? E temos também essa produção sem farinha de trigo, sem adição de leite, sem adição de ovos, mas que pode conter traços. A gente tem uma lei, né? A RDC 2015, ela trouxe aqui, ó, essa obrigatoriedade aqui, ó. E todo rótulo, né? Todo rótulo tem aqui embaixo. Alérgicos, 2 pontos. Pode conter
castanha, não contém glúten, tá? E aqui, se tivesse, por exemplo, vamos supor que tivesse leite. Aí teria que ter aqui, alérgicos, 2 pontos, contém leite, contém ovos. Isso é obrigatório. Ah, mas eu faço um produto artesanal, eu tenho obrigatoriedade do rótulo. Você tem uma obrigatoriedade, né, mais do que a do rótulo, ética e moral de você informar o cliente, ele tem que saber o que ele está consumindo, né? Então, você pode colocar, por exemplo, no seu Instagram, lá nos seus destaques, né, sobre a nossa produção, sobre a nossa linha zero, trabalhando assim, a pessoa ela vai ver que pode conter os traços e aí ela vai analisar juntamente com os médicos que acompanham ela se ela pode ou não consumir. Um outro erro que as confeiteiras inclusivas cometem, e eu cometia também lá no começo, né? A pessoa manda pra gente uma lista cheia de não posso isso, e a gente vai e fala assim, então tá, então isso aqui você pode comer. Inverte. Não é você que vai dizer o que ele pode comer. Não é ele que vai te mandar uma lista que o médico deu pra você ver o que você pode, né, o que ele pode comer ou não. A não ser que você faça a personal chef. Aí, beleza. Agora, do contrário, não. Você vai mandar pro cliente a lista de ingredientes, a questão dos alergênicos, o que tem traço, o que não tem, e o cliente vai decidir junto com o médico dele se ele pode ou não consumir, tá? A responsabilidade não é sua. A sua responsabilidade é informar todos os ingredientes que tem naquele produto, não tem essa de segredinho, esquece, tá? E a questão da contaminação cruzada, beleza? Então, posso ou não posso atender alérgicos? Dependendo, você até pode, dependendo da alergia, mas aí é a pessoa que vai decidir. Glúten. O glúten, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque a farinha de trigo, ela é muito levinha. As confeiteiras aí que fazem bolo decorado com pó, glitter. Vocês viram uma live, tá salvo aqui no perfil. Fiz uma live aqui outro dia com a Sara e, ficou glitter na cozinha inteira. Quantos dias pra tirar o glitter da cozinha? Nossa. Acho que ainda tem glitter, né? Até hoje tá voando aqui. Até hoje tá voando glitter por aqui, entendeu? E já faz um mês que foi esse bolo, né? Então, assim, é a mesma coisa quando você faz aquele bolo com pó de glitter e vai glitter pra tudo que é lado, e depois você fala, meu Deus, até eu terminar de limpar isso aqui. Aí você pode limpar a bancada, no dia seguinte, quando você chegar, já tá cheio de glitter lá de novo. Por quê? Porque ficou ali, né, no ar, enfim. A farinha de trigo é a mesma coisa. A farinha de trigo, ela fica mais de 48 horas suspensa no ar. Então, por exemplo, eu fiz uma receita hoje com farinha de trigo. Mas eu limpei toda a minha cozinha e amanhã eu vou fazer uma sem farinha de trigo. Essa farinha de trigo, ela ainda tá caindo, ela ainda tá descendo e ela vai ficar ali em todos os seus utensílios, da sua bancada, no bol da batedeira, em tudo que tiver por ali. Então, você não vai poder, se você trabalha com uma linha com farinha de trigo, você não vai poder dizer que o seu produto é sem glúten. Ai, Priscila, mas se eu não posso dizer que meu produto é sem glúten, qual a vantagem de eu ter uma linha sem glúten, né? Sem farinha de trigo, vou falar. Então, você não vai poder dizer que seu produto é sem glúten. Você não vai poder usar este termo, sem glúten. Por quê? Por conta das pessoas que são celíacas, né? Principalmente. E algumas outras, mas as celíacas principalmente. Mas você pode dizer que seu produto não contém farinha de trigo. Mas qual é a vantagem de você ter um produto sem farinha de trigo, né? Se ele tem essa contaminação cruzada, né? E você não pode dizer que ele é sem glúten. A vantagem de muita gente que não consome farinha de trigo por opção, mas não tem essa questão de contaminação cruzada. Não tem este problema da questão de ter essa contaminação cruzada, do glúten estar lá suspenso, de já ter glúten na sua batedeira e tudo mais. Esse público é muito maior, tá? A Jo, quero entrar, sou da ACI. Quer entrar? Não entendi, Jo, escreve de novo. A Jo já é nossa aluna. Bom dia, Cíntia. Então, assim, o público que não consome a farinha de trigo, mas não tem essa questão com os traços, com a contaminação cruzada, é muito maior e você pode atender todo esse público, tá? Então, assim, vale muito a pena. A gente tem os flexitarianos
que são, né, pessoas que não consomem ali esporadicamente, não consomem por opção, que é um público que, como ele escolheu fazer aquele tipo de dieta, né? Então, é o que a gente fala, né? Às vezes algumas confeiteiras brincam, o pessoal fica até bravo. Fala assim, doce é luxo, doce não é o básico, né? Então, vai comer o doce quem tiver dinheiro para comprar um doce, não é verdade? Doce não é arroz e feijão. Então, imagina um doce sem glúten, um doce sem farinha de trigo, um doce sem ovos, né? Para quem tem alergia, intolerância, não existe outra opção. Mas a pessoa optou por consumir aquele tipo de produto, foi uma opção dela. Então, ela está disposta, né, a pagar o que vale aquele doce. É um outro público, entendeu? E é um público excelente para vocês atenderem aí, confeiteiras tradicionais, tá? O leite é a mesma coisa. Você vai dizer, é sem leite? Mesma coisa. Fala assim, cliente, seguinte, a gente trabalha com uma linha aqui com leite, com uma linha sem leite. Quando você trabalha com leite, vamos supor, você faz brigadeiros aí na sua cozinha. Você trabalha com leite condensado. O leite condensado, ele não vai ficar suspenso no ar, né? E ele também não vai pulando para outra panela, outra bancada. Então, quando você trabalha com leite líquido, por exemplo, você tem um controle muito maior dessa contaminação. Mas ainda assim, você é obrigado a informar essa contaminação para o cliente. Se você trabalha com leite em pó, esquece, a gente entra na mesma teoria da farinha de trigo, tá bom? Tá claro até aqui? Aí uma outra pergunta que vocês me fazem. Essas perguntas todas a gente tirou de várias caixinhas de perguntas que vocês deixaram aqui. Posso ou não posso comprar a granel na loja de produtos naturais? O que acontece com as minhas alunas às vezes, né? Elas entram no curso, aí elas têm uma cozinha compartilhada. Então, é uma confeiteira tradicional que faz coisas sem, e ela tem essa cozinha compartilhada. E aí ela fica naquela neura de comprar os produtos todos fechados, com laudo, com garantia de serem sem glúten. E aí elas gastam 3 vezes mais comprando, por exemplo, farinha de saco fechado e tudo mais, porque por conta dessa contaminação cruzada. Só que a cozinha dela já é contaminada. Vocês entendem? Então não faz sentido nenhum, né? Então, posso ou não posso comprar a granel em loja de produtos naturais? Se você tiver uma cozinha exclusiva para a produção dos doces, né, sem glúten, sem leite, sem ovos, enfim, os alergênicos que você escolher aí, se for uma cozinha exclusiva, você não pode comprar granel, porque quando você compra granel, isso vem contaminado da loja de produto natural. Se você já tem a contaminação dentro da sua cozinha, não fica se matando de comprar de empresa com laudo, porque não faz o menor sentido, porque a contaminação já existe na sua cozinha. Tá claro? Tem um cliente que não pode comer ovo. Fiz o suspiro com a água da ervilha. Olha que legal. E o bolo sem ovo também. Ele amou. Tá vendo? É muito legal isso, né, meu? E o pudim. O universo dos pudins. Tem que fazer o pudim sem ovo, hein? Meu filho não pode consumir glúten. E ele tem intolerância à lactose. Isso mesmo, Diná. Então, precisa tomar cuidado com a contaminação. Então, essa parte tem que estar toda na sua comunicação. O que eu quero trazer aqui é o seguinte. Às vezes, vocês deixam de desenrolar mesmo uma linha sem lactose, sem ovo e tal, por conta dessa contaminação cruzada, ou porque, eu não acho os produtos aqui na minha cidade, eu tenho que comprar tudo pela internet, é tudo muito caro, sendo que tem uma loja de produto natural que você pode comprar a granel. Mas a professora falou que eu não posso comprar a granel. Se você tiver uma cozinha exclusiva, se você já não tem uma cozinha exclusiva, se a sua cozinha já tem essa contaminação cruzada, qual o sentido, né, de você precisar de um produto que tem um laudo? Se quando ele entrar na sua cozinha, ele vai estar contaminado. Entenderam o que eu estou dizendo? Às vezes é uma barreira que vocês colocam e que não faz sentido nenhum. Tá? Me mudei de casa para ter uma cozinha exclusiva. Aí sim, aí você não vai comprar a granel em loja de produto natural. Mas a gente tem, vou fazer uma propaganda aqui, hein? Um merchan gratuito, hein? Senhor Neto da Ingredientes Online, hein? Quero meu brinde. A gente tem ingredientes online, que vende pequenas quantidades.
Se você quiser entrar na ingredientes, comprar 200 gramas de farinha disso, 100 gramas da farinha daquilo, você consegue, e eles têm esse controle de contaminação lá. Então é um ambiente que você consegue comprar a granel, né, pequenas quantidades, sem precisar comprar de saco fechado. Você encontra tudo num site só, olha que legal, né? E tem esse controle de contaminação cruzada. Ingredientes online, tem cupom inclusive, se colocar lá Pri Lorente, tem desconto na primeira compra, tá? E aí vem uma pergunta, que é muito comum também, que vocês me fazem. E como eu posso divulgar os meus produtos se eu trabalho com uma cozinha compartilhada? Você vai divulgar justamente com a saudável, você vai divulgar em academias, em lojas. Você pode fazer parceria com várias lojas, cafeterias. Vamos supor que eu vou fornecer o brownie, que é uma das coisas que a gente mais vende aqui, para uma cafeteria. E esse brownie, ele vai ficar lá disponível e eles vão manipular esse brownie para servir na cafeteria. Você concorda que ele vai sair da minha cozinha sem contaminação cruzada? Então ele vai sair tipo blindado de leite, de ovo, de glúten. Só que quando ele chegar na cafeteria e eles forem manipular lá para servir o cliente, ele vai ter contaminação. Concorda? Então se eu tivesse uma contaminação na cozinha, neste caso, daria na mesma. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes vocês colocam essa barreira para vocês, né, da questão da contaminação, sendo que a cozinha de produção de vocês não é exclusiva. E aí vocês ficam travadas. Obrigada, Di. É isso aí. É ingredientesonline.com.br. É isso aí, tá? Então, vamos, né? Vamos pensar aqui de maneira racional, né? Dúvidas? Escrevam aí. Dúvidas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pergunta aqui. Do que vocês fizeram. Acho que não, acho que é isso, hein? Então você pode sim ter uma linha. Como faz para adquirir o curso de brownies? Me envie o link, por favor. Cíntia, se você escrever aqui a palavra brownie, você vai receber. Tá ativo ainda, Bia? Deixa eu ver se a Bia tá aí. A Bia vai te chamar aí, tá, Cíntia? Cíntia Chaves Decor. Já mandei pra Bia, tá? Ela vai te mandar aí, Cíntia. Os brownies, por exemplo, né, que a Bia tá aberto, né, Bia? Tá aberto ainda, Cíntia. Os brownies, por exemplo, né, que a Cíntia bem lembrou aí, são produtos que que são altamente congeláveis, né? Então, por exemplo, se você trabalha com as duas linhas, né? Como eu falei ontem, né? Quando vocês entendem e aprendem a produzir para o estoque de vocês, também o jogo muda um pouco. E nesse caso de você ter uma cozinha mista, isso também vai te ajudar muito, né? Então, por exemplo, você tem toda uma linha tradicional e você vai fazer uma linha né, saudável, sem açúcar, tudo mais, e aí você vai montar o seu cardápio. Aí você vai separar um dia da semana, um dia do mês, não sei, para fazer a produção do estoque daquele, para abastecer o cardápio ali que você definiu, né, dessa aba, né, especial aí do seu cardápio, né, do sem glúten, do zero trigo, do sem açúcar, enfim. E aí você vai trabalhar com o quê? Com congelamento. Porque afinal de contas, quem congela, prospera. Então o congelamento, principalmente se você tem uma cozinha separada, apesar que o congelamento ele ajuda. O congelamento, Lucas, ele salva todo mundo, né? Com certeza. Ele vai resolver até a questão do aquecimento global. O congelamento ele resolve tudo para todo mundo. Mas se você tem uma cozinha mista, o congelamento ele vai te ajudar demais, né? Por quê? Porque você já tem a sua rotina de produção das coisas tradicionais e você vai incluir novos produtos. Então você vai ter que ter um dia na produção ali. E você não vai todo dia ali, né, trabalhar com esse produto. Porque você está incluindo uma coisa ali a mais para você aumentar a sua cartela de cliente, para você aumentar seu faturamento. Então você, a princípio, vai reservar um dia da sua produção para aquilo.
E aí você vai trabalhar com congelamento. Os brownies, por exemplo, são excelentes opções. Dentro da ACI, que é o curso completo Academia de Confeitaria Inclusiva, você tem lá brigadeiros, você tem macarrons, você tem vários tipos de bolo, bolos decorados. Aí você pode fazer, você tem uma cartela, nossa, aí você vai conseguir fazer um cardápio gigante em cima disso, tá? Meu problema do congelamento é saber como descongelar. Gostaria de saber fazer o seu pão francês. Dentro da ACI, a gente te ensina isso, tá? O pão francês é um bônus da Academia de Confeitaria Inclusiva, que eu chamei a minha amiga / professora maravilhosa, que é a Beth Almeida. E a Beth que dá esse curso de pão para as nossas alunas da ACI. Eu não sei. Vai entrar, Bia, nessa turma nova? A Bia que é responsável pelos bônus. Cada turma a gente coloca bônus diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa sequência de lives. No dia 24 de março começa a Semana da Confeitaria Inclusiva, onde a gente tem... Essa semana é um conteúdo... Tudo que vocês estão vendo aqui é só uma pitadinha do que vocês vão ver lá na Semana da Confeitaria Inclusiva. E aí, na Semana da Confeitaria Inclusiva, além de todo o conteúdo que vocês vão aprender lá, a gente vai abrir as vagas para a ACI, que é o curso completo de confeitaria, a gente fala justamente de congelamento, fala de produtividade, né? A minha proposta é que vocês trabalhem 4 horas por semana na produção para ter mais tempo livre e focar em outras áreas do negócio. Então, trabalhar com congelamento, produtividade, se organizar, né? E aí, a gente abre as vagas na Semana da Confeitaria Inclusiva. E aí, cada turma tem um bônus diferente, tá? Eu perdi a renovação e acabei perdendo o bônus. Chama a Bia no privado, tá? Que se é renovação, se você já é nossa aluna... Chama a Bia no privado e aí ela te apresenta lá o que a gente tem de condição hoje, tá bom? Para renovação, certo? Então, perguntas respondidas. Vai ter cliente sim, pode trabalhar com cozinha compartilhada, pode e deve. Toda confeiteira tradicional que não tem pelo menos uma opção no cardápio que seja sem açúcar, que seja sem lactose, ela já está ficando para trás. A gente fez uma entrevista um tempo atrás com o Rodrigo, que participou, o chefe Rodrigo, que participou até do Masterchef. Eu falo Rodrigo, né? O Digo. E ele falou que a confeitaria, inclusive, era a confeitaria do futuro. Isso faz uns 3 anos, mais ou menos, né? O futuro, uma hora ele chega, né? E tá aí. Então não é mais a confeitaria do futuro, é a confeitaria do presente. Se você quer confeiteira tradicional, você não tem pelo menos uma opção no seu cardápio, se você tem uma cafeteria, se você tem um restaurante e você não tem uma opção no seu cardápio que atenda um intolerante à lactose, uma pessoa que não come farinha de trigo, né, uma parada mais saudável, sem açúcar, você já está ficando para trás, certo? A Di escreveu aqui, ó. Seu curso me ajudou absurdamente, me ajudou a me organizar. Di, muito feliz em ouvir isso, viu? Obrigada, muito feliz mesmo. Esse é o intuito, né? Vocês conseguirem se organizar. Eu sei que a maioria de vocês trabalha em casa, então essa parte de organização é muito importante, porque senão vocês não conseguem aumentar a produção e não conseguem faturar mais, certo? Então, ó, amanhã, se você não se inscreveu ainda, digita aqui a palavra semana, que a gente vai mandar pra você no seu direct as instruções para você participar da Semana da Confeitaria Inclusiva, tá? Não vai ser aqui ao vivo no Instagram, tá? São aulas fechadas, então você precisa estar inscrito no evento. Precisa estar lá nos grupos de WhatsApp para receber o link direitinho. É só digitar semana se você estiver assistindo ao vivo ou se você estiver assistindo gravado, tá? E o link tá no meu perfil também. Amanhã, o tema da nossa aula é os 3 melhores produtos para você começar na confeitaria especial, certo? A Bia deixou o número dela aí de suporte, eu vou colocar na descrição também dessa live que vai ficar salva, tá bom? Espero vocês amanhã, mesmo bate-horário, tá? E dia para vocês estarem bem preparadas para o dia 24, que começa a Semana da Confeitaria Inclusiva. Um beijo e a gente continua nosso assunto no Stories. Vou abrir uma caixinha de pergunta lá. Se tiver alguma pergunta aqui que eu não respondi, alguma coisa que vocês queiram acrescentar ou saber, é só escrever lá pra mim no direct que eu vou respondendo vocês ao longo do dia, tá bom? Um beijo e até amanhã. Fala tchau, Lucas! Tchau, gente.